Você já parou para pensar que cada decisão pode mudar o curso de toda uma história? Em Gênesis 25, testemunhamos o último suspiro de um gigante da fé, Abraão, e o nascimento de um conflito que ecoaria por gerações. Mas o que está por trás dessa troca entre irmãos? O que realmente significa o direito de primogenitura? Prepare-se, pois você está prestes a descobrir os segredos que estão por trás dessas escolhas, os enigmas de Esaú e Jacó, e como Deus usou até os momentos mais inesperados para cumprir seus planos. Fique comigo e vamos desvendar juntos esse capítulo que vai te desafiar a refletir sobre os caminhos que você escolhe hoje. Gênesis 25. Abraão casou-se de novo e teve por mulher Setura. Ela lhe deu filhos, Zinrã, Jocsã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Jocsã gerou a Sabá e a Dedã. Os filhos de Dedã foram os Assuritas, os Letuitas e os Leumitas. Os filhos de Midian foram Efá, Éfer, Enoque, Abidá e Eldá. Todos esses foram filhos de Setura. Abraão deu tudo o que possuía a Isaque. Porém, aos filhos das concubinas de Abraão, ele deu presentes e os enviou para longe de Isaque, seu filho, enquanto ainda estava vivo, para o leste, para a terra oriental. Esta é a soma da vida de Abraão, foi de 175 anos. Abraão expirou e morreu em boa velhice, em idade avançada, e foi reunido ao seu povo. Seus filhos Isaque e Ismael o sepultaram na caverna de Macela, no campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu, que está em frente a Mamre. O campo que Abraão comprou dos filhos de Et. Ali foram sepultados Abraão e sua mulher Sara. Depois que Abraão morreu, Deus abençoou Isaque, seu filho, que habitava perto do poço de Laai-Roi. Esta é a geração de Ismael, filho de Abraão, que Agar, a egípcia, serva de Sara, deu a Abraão. Estes são os nomes dos filhos de Ismael, pelos seus nomes, segundo as suas gerações: o primogênito de Ismael, Nebaiote, depois Quedar, Adeel, Mibsão, Misma, Duma, Massa, Hadade, Tema, Getur, Nafis e Quedemar. Estes são os filhos de Ismael, e estes são os seus nomes, por suas aldeias e pelos seus acampamentos, 12 príncipes segundo as suas nações. E os anos da vida de Ismael foram 137 anos, e ele expirou e morreu, e foi reunido ao seu povo. Seus descendentes habitaram desde Avilá até Sur, que está em frente ao Egito, indo para a Síria. Ele se estabeleceu diante de todos os seus irmãos. Esta é a geração de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Isaque tinha 40 anos quando se casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã-Arã, irmã de Labão, o arameu. E Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor o atendeu, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam no seu ventre, e ela disse: se é assim, por que estou eu grávida? E foi consultar o Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 povos há no seu ventre, e 2 nações se dividirão desde as suas entranhas. Uma nação será mais forte do que a outra, e o maior servirá ao menor. E quando se cumpriram os seus dias, para ela dar à luz, eis que havia gêmeos no seu ventre. O primeiro saiu ruivo, todo como um manto de pelo, e chamaram-lhe Esaú. Depois saiu o seu irmão, com a mão agarrada ao calcanhar de Esaú, e chamou-lhe Jacó. E Isaque tinha 60 anos quando Rebeca os deu à luz. Os meninos cresceram, e Esaú foi um homem sabia de caça, homem do campo, mas Jacó era homem pacífico, habitava em tendas. E Isaque amava Esaú, porque caçava sua comida, mas Rebeca amava Jacó. Uma vez, Jacó cozinhava um prato de lentilhas, e Esaú veio do campo, cansado. E disse a Esaú a Jacó: peço-te que me des um pouco dessa comida vermelha, pois estou muito cansado. Por isso se chamou aquele prato Edom. E Jacó respondeu: vende-me primeiro os teus direitos de primogenitura. Então disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, de que me servirá o direito de primogenitura? Jacó, porém, disse: jura-mo primeiro. E ele jurou-lhe e vendeu a Jacó o seu direito de primogenitura. Então Jacó deu a Esaú pão e o prato de lentilhas, e ele comeu e bebeu, e levantou-se e se foi. Assim, Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Este capítulo conta sobre a morte de Abraão, a continuação da linhagem com seus filhos, Ismael e Isaque, e o nascimento dos gêmeos Esaú e Jacó, com a troca do direito de primogenitura. Imagine um cenário de antigas terras, onde heróis com destinos entrelaçados caminham por trilhas de mistério e fé. Em Gênesis 25, somos transportados para o fim da jornada de Abraão, um homem cuja vida foi marcada por promessas divinas, e o início de uma nova geração, onde escolhas, bênçãos e batalhas de destino são moldadas no ventre de uma mãe. Esse capítulo revela mais do que apenas uma sucessão de eventos. Ele nos apresenta a luta silenciosa entre os irmãos Esaú e Jacó, e as trocas que definiram o futuro de nações inteiras. Prepare-se para uma viagem profunda,
onde veremos como cada decisão, por mais simples que pareça, ressoa nas gerações que virão. Vamos mergulhar juntos neste mistério divino e desvendar o que o Senhor tinha guardado para o futuro de sua promessa. Gênesis 25, 1-2. A nova jornada de Abraão. Abraão, já avançado em idade, não se deixava abater pela solidão da velhice. Ele se casou novamente com Setura, uma mulher de quem ele tinha um grande amor. Juntos, tiveram 6 filhos: Zinrã, Jocsã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Imagine Abraão, com suas rugas de sabedoria, compartilhando histórias de sua juventude e aventuras passadas com esses novos filhos. Eles cresceram em um ambiente cheio de contos épicos e aventuras de um homem que havia sido amigo de reis e conhecido promessas divinas. Gênesis 25, 3-4. Os filhos de Setura. Os filhos de Setura se espalharam por terras distantes. Jocsã teve filhos como Sabá e Dedã, formando tribos que se espalhavam como o vento, cada uma com seu destino único. Medã, com seus filhos como Efá e Éfer, dava início a novas nações, com mistérios e riquezas escondidos sob o calor do deserto. Já Midian, com suas terras distantes e tribos nômades, parecia carregar a essência de viajantes e exploradores, com caravanas atravessando dunas douradas e montanhas sombrias. Gênesis 25, 5-6. A herança de Isaque. Abraão, ao fim de sua jornada, sabia que seu maior tesouro era Isaque, o filho da promessa. Ele entregou tudo o que possuía a Isaque, como um guardião das bênçãos que o Senhor havia lhe dado. No entanto, aos filhos das concubinas, ele deu presentes e os enviou para terras longínquas, onde poderiam criar seus próprios legados. Como heróis que partem em busca de novos mundos, esses filhos seguiram seus próprios caminhos, carregando histórias que jamais seriam contadas em um único livro. Gênesis 25, 7-8. O fim de uma era. O homem que caminhou com Deus, Abraão, partiu desse mundo aos 175 anos. Ele expirou com a paz de quem havia cumprido sua missão, reunindo-se com seus ancestrais. O eco de suas palavras ainda ressoava no vento, e o brilho de suas aventuras permanecia nas estrelas. Imagine Abraão, deitado sob a sombra da eternidade, olhando para gerações que viriam, como um líder sábio que, embora partisse, sabia que suas sementes iriam crescer em todo o mundo. Gênesis 25, 9-10. O último descanso de Abraão. Isaque e Ismael, embora separados por histórias e escolhas diferentes, se uniram para enterrar seu pai. Eles o sepultaram na caverna de Macela, um lugar sagrado onde os grandes heróis de sua linhagem descansavam. Imagine o cenário: uma caverna profunda, rodeada por uma paisagem majestosa, onde os ventos sussurram segredos antigos. Abraão, Sara e seus descendentes estavam agora em um lugar onde o tempo parecia não existir, como se as estrelas falassem diretamente com os corações de quem ali se encontrava. Gênesis 25:11. Isaque e a bênção divina. Após a morte de Abraão, Isaque, o filho da promessa, continuou a jornada com a bênção de Deus. Ele habitava perto do poço de Laí-Roi, um lugar que tinha sua própria história, marcada pelo encontro entre Deus e Agar, a mãe de Ismael. Imagina Isaque, sentado à beira desse poço, com os olhos voltados para o futuro, sentindo-se como guardião de uma grande herança espiritual. Gênesis 25, 12-18. A descendência de Ismael. A linhagem de Ismael, filho de Abraão e Agar, se espalhou por várias regiões, formando tribos e povos que habitavam o deserto. 12 príncipes surgiram de sua linhagem, cada um governando com sabedoria e poder em suas terras. Esses descendentes de Ismael, como guerreiros do deserto, se moviam através das dunas e montanhas, carregando as histórias de um homem que não era apenas um filho de Abraão, mas um homem de destino. As caravanas de Ismael passavam pelas terras de Avilá, como sombras que se estendiam por todo o Oriente. Gênesis 25, 19-20. O nascimento de Isaque. Agora, vemos o jovem Isaque, com seus olhos brilhando de expectativa e amor. Ele casou-se com Rebeca, a filha de Betuel, o arameu. O casamento deles foi como uma dança cósmica, um enlace de destinos, uma união planejada pelas mãos invisíveis de Deus. Era o início de uma nova era, onde a promessa de Deus, de fazer de Isaque uma grande nação, estava prestes a se cumprir. Gênesis 25, 21. A oração de Isaque por Rebeca. Rebeca não podia ter filhos, e Isaque, com todo o seu amor, se voltou para Deus. Ele orou, com fé inabalável, pedindo que Deus concedesse um filho à sua esposa. Imagine a cena: Isaque, de joelhos, olhando para o céu estrelado, com a alma cheia de esperança. Aquele momento de oração foi como um sinal de que grandes coisas estavam prestes a acontecer. Gênesis 25, 22-23. A profecia divina. Enquanto Rebeca carregava os gêmeos, uma luta começou em seu ventre.
Era como se o próprio universo estivesse agitando-se dentro dela, preparando-se para uma grande batalha de destinos. Rebeca, confusa e aflita, foi consultar o Senhor. E Deus lhe revelou um mistério. Os 2 filhos seriam 2 nações, e o maior serviria ao menor. A profecia ecoou como um aviso de que, embora os caminhos de Deus fossem misteriosos, a história que estava sendo tecida não era comum. Gênesis 25, 24, 26. O nascimento de Esaú e Jacó. Finalmente, os gêmeos nasceram, e Esaú veio primeiro, com sua pele ruiva e cheia de pelos. Ele era como um guerreiro selvagem, pronto para dominar o campo e caçar em terras vastas. Jacó, o irmão que nasceu por último, ainda trazia nas mãos o destino, segurando o calcanhar de Esaú como se já quisesse a primazia. Os 2 meninos eram diferentes, como opostos, com suas próprias histórias e destinos entrelaçados. Gênesis 25, 27 e 28. A favoritismo de Isaque e Rebeca. Enquanto Esaú crescia e se tornava um homem do campo, caçador habilidoso e forte, Jacó, o mais calmo, passava seu tempo com a família, mais introvertido e pacífico. Isaque, com seu amor pela caça, tinha uma afeição especial por Esaú, enquanto Rebeca, com um olhar mais atento ao futuro, favorecia Jacó. Imagine esse jogo silencioso de preferências, onde o amor de um pai e de uma mãe se estendia de formas diferentes para cada filho, como se o futuro estivesse sendo secretamente escolhido entre eles. Gênesis 25, 29 e 34. A troca do direito de primogenitura. Em um momento decisivo, Esaú, faminto e cansado, chegou até Jacó, que estava cozinhando uma refeição de lentilhas. Esaú, com uma expressão de desespero, pediu que ele lhe desse um pouco da comida. Jacó, com astúcia, fez uma oferta. Ele queria o direito de primogenitura em troca de um prato de lentilhas. Esse prato simples, mas carregado de significado, foi o preço que Esaú pagou por algo que ele desprezou sem entender completamente. Jacó, com seu olhar sagaz, obteve o que sempre desejou, o direito de primogenitura. Esaú, exausto e sem saber da gravidade de sua decisão, fez a troca e saiu sem olhar para trás. Ele estava mais focado em sua fome física do que na riqueza espiritual que acabará de perder. Assim, o destino deles estava selado. Jacó, com uma esperteza silenciosa, conquistou um lugar de maior honra, enquanto Esaú, como uma tempestade passageira, deixava o futuro escapar sem perceber. E assim, ao desvendarmos as escolhas e destinos de Esaú e Jacó, vemos como até os momentos mais simples podem ser moldados pelo plano divino. Mas agora, eu quero saber, o que você aprendeu com essa história? Como as escolhas que você faz hoje podem impactar o seu futuro? Se essa mensagem tocou seu coração, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal. Seu apoio é fundamental para que possamos continuar trazendo conteúdos poderosos como esse. Juntos, podemos levar a palavra ainda mais longe e ajudar mais pessoas a entenderem as profundezas das Escrituras. Obrigado por estar conosco nessa jornada, e até o próximo vídeo.